Posso ver, minha amiga. No futuro distante, por volta de 2025, as pessoas virão descobrir os segredos escondidos nessas grandes pirâmides. As pirâmides sempre foram um dos maiores mistérios da história da humanidade. Construídas há milênios, suas origens, métodos de construção e os propósitos que serviram ainda são temas de debates intensos entre arqueólogos, cientistas e, claro, teóricos da conspiração. Mas o que aconteceu nos últimos anos? Quais são as novas descobertas sobre essas imponentes estruturas que podem mudar tudo o que pensamos sobre a civilização antiga? Nos últimos tempos, pesquisadores têm feito revelações impressionantes que desafiam as teorias tradicionais sobre as pirâmides. Não estamos falando apenas de novas escavações ou teorias já conhecidas, mas de algo que pode realmente mudar nossa compreensão sobre o que acontecia no Egito Antigo e como essas construções monumentais se encaixam no grande enigma da nossa história. A mais recente descoberta que chama a atenção vem de uma tecnologia de ponta que tem revelado segredos escondidos há milênios dentro das pirâmides. Estamos falando de uma técnica chamada radar de penetração no solo, usada para mapear o interior de estruturas sem que seja necessário escavá-las. A primeira grande surpresa surgiu com a descoberta de uma câmara secreta na Grande Pirâmide de Gizé. Durante séculos, acreditava-se que a pirâmide fosse uma estrutura sólida, sem segredos escondidos. Mas essa descoberta mudou tudo. Mas o que está dentro dessa câmara secreta? Seria ela uma nova sala funerária ou talvez um compartimento, guardando algo muito mais valioso do que simples objetos egípcios? Alguns cientistas acreditam que essa câmara poderia ter sido usada para um propósito muito mais grandioso e misterioso. Há teorias que dizem que ela poderia estar relacionada a algum tipo de conhecimento ancestral, algo que foi deixado de lado pela história oficial e que agora está vindo à tona, desafiando tudo o que achávamos saber sobre os egípcios e sua verdadeira ligação com os deuses. Mas essa não é a única novidade. Os egípcios antigos não apenas construíram pirâmides que resistem ao tempo, mas também deixaram uma série de pistas que podem ter sido ignoradas ou até censuradas ao longo dos séculos. Há algo estranho nas pedras que compõem essas pirâmides. Em alguns lugares, as rochas parecem ter sido cortadas com uma precisão que a tecnologia atual ainda não consegue replicar. O corte é tão perfeito que não existe explicação convincente de como os egípcios poderiam tê-las feito com as ferramentas da época. Alguns teóricos acreditam que esses cortes não foram feitos por humanos, mas por alguma tecnologia avançada, talvez de uma civilização extraterrestre ou de uma civilização perdida que possuía conhecimentos muito além dos nossos. A questão do alinhamento das pirâmides também é algo que gera discussões acaloradas. As pirâmides de Gizé estão perfeitamente alinhadas com as estrelas, mais especificamente com a constelação de Órion. O que isso significa? Para os teóricos da conspiração, isso pode ser uma prova de que os antigos egípcios estavam em contato com seres de outros planetas. Mas será que esse alinhamento perfeito com as estrelas é realmente uma coincidência? Ou será que as pirâmides foram projetadas com um propósito muito mais profundo, talvez com um conhecimento astronômico perdido que está apenas começando a ser desvendado? E não podemos esquecer das descobertas mais polêmicas, como os hieróglifos encontrados em várias pirâmides, que mostram símbolos e escritos que não se encaixam no que conhecemos da escrita egípcia. Alguns acreditam que esses hieróglifos podem ser uma forma de código, um tipo de mensagem deixada para aqueles que souberam onde procurar. Há quem afirme que essas mensagens ocultam segredos sobre a origem das pirâmides e sobre a verdadeira história do Egito. Mas o que essa mensagem diz? É uma verdade esquecida por milênios? Ou será uma advertência sobre o que está por vir? E por falar em advertências, uma das teorias mais intrigantes que está circulando nos últimos anos é a ideia de que as pirâmides podem ser uma espécie de alarme construído por uma civilização avançada para alertar sobre um cataclismo. Essa teoria tem ganhado força com algumas descobertas geológicas,
que indicam que o planeta já passou por grandes mudanças climáticas e cataclismos naturais. E se as pirâmides, assim como outras estruturas misteriosas ao redor do mundo, não forem apenas monumentos para reis e deuses, mas também uma espécie de registro ou até um aviso para as futuras gerações sobre um possível desastre global, as pirâmides, em sua majestade, podem ser muito mais do que simples tumbas de faraós. Elas podem conter conhecimentos esquecidos, tecnologias perdidas ou até mesmo pistas sobre eventos que mudaram a face da Terra. E à medida que novas descobertas são feitas, a cada nova escavação, a cada nova análise, o enigma das pirâmides se torna ainda mais profundo. Por enquanto, as respostas continuam a nos escapar e as pirâmides continuam a guardar seus segredos. Mas à medida que a tecnologia avança e novas evidências surgem, será que estamos finalmente prestes a entender o que realmente aconteceu na antiguidade? Ou será que estamos apenas começando a descobrir uma realidade muito mais complexa e misteriosa do que jamais imaginamos? E você? O que acha de todas essas descobertas? Será que estamos prestes a revelar a verdadeira história das pirâmides? Ou será que há algo mais escondido nelas? Algo que pode mudar tudo o que sabemos sobre nossa própria origem